Olá, meus irmãos, é uma alegria mais uma vez poder cumprimentá-los e continuar com esse livro que tem causado tanto impacto na nossa vida, que é o Grande Conflito. Nós chegamos finalmente ao penúltimo capítulo. Amanhã, quinta-feira, a gente encerra essa jornada e foi muito bom ter você aqui durante quase um ano e meio. É muito bom poder recapitular, poder pontuar e poder resgatar algumas mensagens extremamente especiais quando nós falamos do livro O Grande Conflito. Hoje nós vamos para mais um capítulo, e esse capítulo está intitulado Será Desolada a Terra. Então, esse capítulo ele é muito importante para nós porque ele vai descrever um pouco sobre as condições que o mundo viverá antes da volta de Jesus Cristo, como também irá apresentar o que ocorre depois da volta de Jesus Cristo, que é o milênio. Então, algumas coisas que me chamam assim muito a atenção, muito a atenção. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele pregou a verdade e ele também era a verdade. Então, quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que verdade é tanto uma pessoa quanto também é o conteúdo daquilo que essa pessoa diz. Nesse caso, a verdade é tanto a pessoa de Jesus Cristo, como também aquilo que Jesus Cristo fala. As suas palavras são verdadeiras e ele, como ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você pergunta, mas por que que você está falando isso, pastor, com relação para o capítulo? Eu vou explicar isso agora. É interessante que quando Cristo vem buscar os seus, vem resgatar os seus fiéis, nós vamos encontrar um grupo de pessoas que eram religiosas, e essas pessoas, por serem religiosas, tinham certeza de que estariam, claro, subindo para o céu, estariam seguras, mas não é isso que vai acontecer. Essas pessoas elas foram enganadas. E essas pessoas, ao serem enganadas, elas questionam o ministério de vários pastores. E aí vem algo que me chama muita atenção, é que clérigos e pastores, né, padres, pastores, aquelas pessoas que influenciam tantas pessoas, elas serão questionadas em algum momento. É isso, é assim que começa o penúltimo capítulo do livro Grande Conflito, questionando, apresentando o questionamento de pessoas e daquilo que alguns líderes religiosos fizeram e influenciaram e distanciaram as pessoas da palavra de Deus. Então, perceba aqui, vamos então entrar para algumas citações, citações essas que são assim muito relevantes, e essas citações apontam justamente para o papel de alguns ministros, o quão fiel, o quão sincero eles foram na pregação do Evangelho. Então, olha que coisa interessante. Primeiro, a citação diz aqui, grande conflito, página 665, diz assim: o ministro que sacrificara a verdade a fim de alcançar o favor dos homens, percebe agora o caráter e influência de seus ensinos. Isso é muito sério. Chegará um momento em que muitos pastores, isso cabe a nós adventistas, isso cabe a outros também, chegarão à conclusão de o seguinte: será que o que eu preguei era de fato a verdade? Era aquilo que de fato eu deveria estar pregando? Então, me chama muito a atenção que agora o ministro percebe o caráter e a influência dos seus ensinos. Por quê? Porque ele sacrificava a verdade. Porque ele sabia que deveria dizer algumas coisas e não dizia. Porque ele sabia que precisava se posicionar e não se posicionava. Nós, pastores, nós não podemos ter compromisso com popularidade. Nós não podemos ter compromisso com popularidade. Porque se você tiver compromisso só com a popularidade, você vai sacrificar a verdade. Pessoas que têm compromisso só com a popularidade, você pode ter absoluta certeza, vai sacrificar a verdade. Você sabe por quê? Porque a verdade não é popular. E às vezes é difícil de ser aceita. É por isso que é quase que incompatível você pregar a verdade. É quase incompatível. Não estou dizendo que é incompatível, mas é quase incompatível você pregar a verdade e você se tornar popular. Sabe por quê? Porque em alguns momentos você vai falar coisas que vai chacoalhar, que vai balançar, que vai fazer as pessoas refletirem. Mas quando você faz isso, a gente não pode esquecer que o nosso papel é apresentar
tudo aquilo que está na verdade e tudo aquilo que está na verdade na pessoa de Jesus Cristo. E aí eu volto para a pregação de João Batista. Olha, a pregação de João Batista era uma pregação dura. A pregação de João Batista era uma pregação que fazia tremer os pés, mas era uma pregação, ao mesmo tempo, cristocêntrica. Aquele que chamava raça de víboras, Machado está ali ao pé da árvore, era o mesmo que também disse: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O pregador ele não pode ser seletivo na pregação. O pregador ele deve pegar todas as escrituras, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui no tempo do fim é que vai ficar evidente quantas vezes, quantos ministros de diferentes denominações subiram ao púlpito, sabiam que deveria dizer coisas que não disseram, e isso vai ficar patente nos últimos dias. Outra coisa, ministros e povo veem que não mantiveram a devida relação para com Deus. Por quê? Porque quando você supre a verdade, quando você é, prega de forma muito seletiva, quando você não não expõe aquilo que de fato deve ser exposto, qual é a consequência disso? É o fato de você suprimir a verdade. Qual é a consequência disso? É que a sua relação com Deus não vai evidenciar aquilo que você está lendo. Então, se eu tenho uma experiência curta com a palavra de Deus, automaticamente eu vou ter uma experiência muito limitada também com Deus. Vem que se rebelaram contra o autor de toda a lei reta e justa. A rejeição dos preceitos divinos deu origem a milhares de fontes para males, discórdias, ódio, iniquidade, até que a terra se tornou um vasto campo de contenda, um poço de corrupção. Este é o quadro que ora se apresenta aos que rejeitaram a verdade e preferiram acalentar o erro. Então, isso quer dizer que não basta somente ser pregador, não basta apenas abrir a Bíblia, não basta apenas se identificar como evangélico, como cristão. A pergunta é: está sendo pregado aquilo que a Escritura está dizendo? Que Deus é criador, que Cristo veio salvar, que nós temos só salvação nos méritos de Jesus Cristo, que a lei de Deus precisa ser observada, que se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos, e assim vai. Olha o que o texto diz aqui na página 556. Diz assim: aqueles mesmos que mais os admiravam, os pastores, os clérigos, os líderes, pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. Sobre eles, as mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. Isso é muito forte. Aquelas mesmas mãos que aplaudiam muitos líderes, né? Aquelas mesmas mãos que reconheciam como homens de Deus, como pessoas que deveriam ser seguidas a todo custo, vão dizer: não, não, vocês estavam errados. Vocês nos ensinaram de forma errada. Vocês enfatizaram muitas vezes um evangelho que não existe na Bíblia. Vocês muitas vezes subiram ao púlpito e falaram de um evangelho muito coach. Vocês falaram do evangelho de PNL, de programação neurolinguística. Vocês falaram de um evangelho centralizado só no ser humano. Vocês falaram de um evangelho de prosperidade, e tudo isso não é evangelho. Tudo isso não é evangelho. Você colocou diante do púlpito, diante das câmaras de televisões, dos canais aí de YouTube, de redes sociais, vocês colocaram um evangelho que não era verdadeiro. Vocês usaram a palavra, vocês distorceram a palavra, vocês manipularam a palavra para dizer o que vocês querem, não aquilo que Deus estava dizendo. Vocês não foram fiéis ao texto bíblico. Vocês não nos ensinaram, porque o papel de um líder religioso, entre outras coisas, é ensinar o povo. Nós não somos chamados para ter seguidores, nós somos chamados para levar pessoas a seguirem ao Cordeiro de Deus. E o instrumento que nós usamos para isso é a palavra de Deus. Mas, infelizmente, a distorção que existe hoje em torno do Evangelho faz com que a palavra de Deus seja minimizada, para que hoje a opinião do ser humano seja, então, prevalecente. Nós não podemos ter compromisso nenhum com aquele pregador, com aquilo que se ensina que não esteja em harmonia com aquilo que está escrito. É muito perigoso. Então, nesse quadro aqui total, em que os erros
e a verdade ficarão muito evidenciadas antes da volta de Jesus Cristo. É muito importante que as pessoas considerem, e essa consideração precisa ser hoje, o quão fiel nós estamos sendo ao texto bíblico, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus espera e também a centralidade de Jesus Cristo, porque as Escrituras falam de um Redentor que veio, que morreu, que ressuscitou, que intercede e que voltará. Bem, olhando para esse quadro tão significativo e poderoso para a gente, há uma citação aqui que diz Isaías 24, 1, 3, 4 e 6, diz assim: Porquanto transgride as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra. Quando Cristo volta, e aí então a gente entra no milênio, nós vamos então para o seguinte: primeiro, no último capítulo, no penúltimo capítulo do Grande Conflito, é falado, é dito, é apresentado sobre essa falta de compromisso com a verdade. Mas, claro, Cristo volta, a gente sobe, os ímpios vivos são mortos, os ímpios mortos continuam mortos. A gente depois pode falar um pouco sobre a questão da ressurreição especial, mas aqui Cristo sobe. E aí então a gente vai para o milênio. E aí, a partir de agora, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 21 do Apocalipse. Aí é isso que trata esse penúltimo capítulo do livro Grande Conflito. Perdão, capítulo 20 do Grande Conflito. No capítulo 20 do Grande Conflito, nós vamos então aqui compreender um pouco, certo? O capítulo é dividido mais ou menos o seguinte, não o capítulo 20, o penúltimo capítulo do Grande Conflito, é dividido assim. A, a clareza apontada pelo que está escrito entre a verdade e o erro. Cristo vem buscar aqueles que são fiéis. Então, a partir disso, a partir da ressurreição, transformação, 1 Tessalonicenses 4. A gente então sobe e vamos ficar com Cristo então e reinar com ele 1000 anos. Mas não é só um momento para reinar com Cristo durante 1000 anos, é também para fazer um julgamento. Então agora a gente entra. Então aqui agora a gente vai perceber o seguinte: o que está acontecendo na Terra e o que vai acontecer no céu quando a gente fala desses 1000 anos. Praticamente nós vamos encontrar três eventos. Quais são eles? Aqui na Terra, a Terra vai estar completamente desolada. Tá? E Satanás e seus anjos não terão absolutamente ninguém para tentar. E o que nós vamos estar fazendo no céu? Nós vamos estar reinando e, ao mesmo tempo, nós vamos estar julgando. Então, perceba que, primeiro, a condição da terra. Diz o texto, Grande Conflito, página 558. E assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, ou seja, aqui a gente tem uma tipologia, Satanás será banido para a terra desolada, que se encontrará como um deserto despovoado e horrendo. Ou seja, nós vamos ter casas abandonadas, nós vamos ter supermercados que não tem ninguém, nós vamos ter estádios de futebol que não escutam multidão. Aí haverá casas de shows que estarão completamente vazias, igrejas completamente vazias, escolas, faculdades que não terão praticamente alunos, prédios públicos e privados que não terão trabalhadores. Por quê? Porque a terra vai estar completamente desolada, inteiramente desolada. E nesse período que a terra estará desolada, como é que Satanás age? Qual é a atitude dele? Bem, ele não pode mais, de forma alguma, tentar ninguém. Mas o que ele vai fazer? Interessante que em Jeremias, também em Gênesis e também em Apocalipse, diz o seguinte: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Abismo na Bíblia significa terra. A gente pode ver isso em Gênesis 1, verso 2. E uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, que é Satanás, a antiga serpente. O diabo é chamado de dragão porque destrói a serpente, porque engana. E Satanás amarrou por 1000 anos e lançou no abismo. E ali o encerrou. E pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações. Por quê? Porque não tem ninguém para enganar. Até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, o que ele faz durante esse período? O que Satanás faz durante o período dos 1000 anos? O texto diz o seguinte: durante esse tempo, os seus sofrimentos serão intensos.
No próprio milênio já começa o sofrimento de Satanás, tá certo? Nesse período de 1000 anos. Desde a sua queda, a sua vida de incessante atividade baniu a reflexão. Ele nunca pensou. O diabo nunca pensa no que ele está fazendo, nas consequências, mas ele vai ter o tempo para pensar. Agora, porém, está ele despojado de seu poder, entregue a si mesmo para contemplar a parte que desempenhou desde que a princípio se rebelou contra o governo do céu. Não vai ter ninguém, só ele e os seus demônios cercando para ver o mal que ele trouxe à humanidade e as consequências. Então, ele vai ter 1000 anos de reflexão, 1000 anos para pensar sobre tudo aquilo que ele fez aqui na terra, com seus moradores, fez na terra perseguindo Cristo, perseguindo sua igreja, destruindo, porque o Satanás ele vem para fazer o quê? Três coisas, de acordo com João no capítulo número 10. Três coisas. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. E isso vai ficar muito evidente para ele quando ele estiver aqui na Terra, durante o milênio, percebendo e vendo a obra que ele construiu durante muitos, 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 muitos anos. Bem, e no céu, o que é que vai acontecer? Vamos lá. No céu a gente vai ter o julgamento. Então, agora seria muito interessante você abrir sua Bíblia e a gente vai agora dar uma olhada no que o texto nos afirma sobre o que está acontecendo então no céu. É muito importante você compreender esse texto. Por quê? Porque esse texto ele vai falar coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Nunca tenha pensado antes. Então, esse texto, lembre-se bem, olha, quando você vai para Apocalipse, você ir para Daniel, você vai ver o seguinte: primeiro, os santos eles são julgados, e a gente tem um juiz investigativo, tá certo? Então, o texto agora de Apocalipse capítulo 20 não tem uma preocupação com um julgamento dos santos. Aqui é julgamento dos ímpios. Então, existem dois julgamentos. O julgamento dos justos, que começou em 1844, até a volta de Cristo, fechamento da porta da graça, e aqui nós temos o julgamento dos ímpios, ok? Então, preste atenção nisso aqui. Abra sua Bíblia, por favor, e me acompanhe. Então, a gente leu ainda há pouco os 3 primeiros versos do capítulo 20. Agora, veja o que está acontecendo. O texto, ele aponta o que acontece na terra desolada, Satanás está refletindo o peso da dor, das consequências de suas decisões e etc. Agora, o que está acontecendo no céu? Agora nossos olhos vão para o céu. E veja o que o texto diz, versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Essas pessoas elas não tinham autoridade, mas elas receberam autoridade para julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Preste atenção nos detalhes. Aqui está dizendo, agora está fazendo uma descrição, aqui está o texto alma aqui não está se referindo a uma pessoa que se desfez do corpo, mas aqui está falando de vida. É tanto que novas traduções estão dizendo o seguinte: o texto, a palavra correta é vida, né? Eu vi a vida das pessoas que tinham testemunhado de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Preste atenção nos detalhes. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ficou evidente para você que essas pessoas fazem duas coisas. Duas coisas. Número um, essas pessoas, elas julgam. Número dois, elas reinam. Então, marca aí na sua Bíblia, no versículo 4. Essas pessoas, elas se sentam para julgar e também elas reinaram com Cristo durante 1000 anos. Duas coisas. Um outro detalhe também que chama a atenção é o seguinte: aqui o texto ele faz uma espécie de linha do tempo de quem compõe esse julgamento. Quem compõe esse julgamento tem duas coisas, tem duas características, tá? Duas características. Algumas das pessoas são mártires, porque elas foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus Cristo. Mas, de um modo geral, as características dessas pessoas elas são duas características. Vamos ver no verso. Primeira característica, anote aí. Essas pessoas elas têm um testemunho de Jesus Cristo. Essas pessoas tiveram uma experiência real com Deus. Essas pessoas tiveram uma conversão genuína. Essas pessoas conheceram Cristo
na prática, na vida. Elas tiveram que perseverar, passaram por problemas que todos nós passamos. Passaram por dores, por perdas, por sofrimentos, por angústia, por dúvidas, por medos, por ansiedade, por problemas emocionais, todos os problemas. Mas não desistiram da sua fé. Elas perseveraram. Então, essas pessoas aqui, elas tiveram uma experiência com Cristo. Ou seja, uma experiência do Cristo que viria ou do Cristo que já veio. Antigo Testamento, Novo Testamento. Segunda coisa, olha o que o texto diz. Por causa da palavra de Deus. Então, essas pessoas elas tinham uma experiência também com aquilo que Deus falava, com as Escrituras. Por quê? Porque tanto Cristo quanto as Escrituras serão o fundamento do juízo. Então, por essas pessoas terem uma experiência real com Deus e terem uma experiência real com as Escrituras, elas estão habilitadas a sentarem no trono e também a julgarem. Entenderam agora? Descobriu agora por que a gente vai jogar? A gente vai jogar por dois motivos. Porque aceitamos a Cristo e porque procuramos viver a palavra. Duas coisas que nos habilitam ao céu. É a aceitação de Cristo e o compromisso com a palavra de Cristo. Tá claro isso para vocês? Então, nós não podemos separar as coisas. Ah, nós queremos muito palavra, mas esse negócio de Jesus assim, não precisa não, porque nós somos muito intelectuais. Nada disso. Ou tem pessoas, não, vamos ter um relacionamento romântico com Cristo, mas nada de falar de doutrina, nada de falar de 28 crenças. Palavra e Cristo são inseparáveis. Você sabe por que são inseparáveis? Porque Jesus Cristo disse, as minhas palavras são vida. São vida. Eu sou vida e as minhas palavras são vida. Não separe Bíblia de Cristo. Não separe doutrina de Jesus. Não separe verdade do autor da verdade, que é Jesus Cristo. Isso é incoerência. Agora, interessante. Coisa interessante. Aqui diz que os restantes do mortos não viveram só depois dos 1000 anos. O texto está falando aqui da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, versículo 6. São aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então perceba, reinar com Cristo 1000 anos. Agora, como eu já falei, a gente tem aqui duas coisas. Nós temos o julgamento e temos também o reinar com Cristo. Quando a gente fala do julgamento, eu quero aqui apresentar uns textos para vocês. E os textos são esses aqui, ó. 1 Coríntios 4:5. Não julgueis antes de tempo. Ou seja, haverá um tempo para julgar. Até que o Senhor venha. Gente, para mim isso aqui é extremamente claro, explícito. Aqui está dizendo, a gente não pode julgar antes que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Existem coisas que não dá para julgar. Eu não posso julgar determinadas situações de pessoas. Tem pessoas que dizem assim, pastor, fulano está salvo, fulano tá perdido. Tem coisas que eu não sei. Que eu não sei. E Paulo está dizendo, até que venha o Senhor, porque quando o Senhor vem, a gente sobe, e então vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Então lá é que as coisas vão ficar explicadas. Entenda bem o que Paulo está falando. Paulo está falando, lá as coisas vão ficar esclarecidas. Então não julgue antes do tempo. Tem pessoas que você tem certeza que vão estar perdidas. Mas não julgue antes do tempo, porque é possível que no céu você tenha surpresas. Não julgue antes do tempo. Mas é possível que você também pense, não, eu tenho certeza que irmão tal que descansou no Senhor vai estar salvo. É possível que não. É mesmo, pastor? É. É possível que não. É possível que pessoas que você tenha certeza, algumas pessoas que você tenha certeza que estejam perdidas, é possível que elas estarão salvas? Sim. E é possível que pessoas que você tinha certeza que estariam salvas estarão perdidas? Sim, é possível. É possível. Por isso que Paulo diz o seguinte: no céu as coisas vão ficar esclarecidas. E tem pessoas que estarão, que você tem certeza que estão tão perdidas, vão estar perdidas mesmo, e pessoas que estarão, que você tem certeza que estão salvas, estarão salvas mesmo. Mas entenda, quem vai dar essa clareza é o Senhor para nós. Essa clareza é o Senhor para nós. Então a gente passa 1000 anos no céu e veja os textos. Veja os textos.
Quando você olha para os textos, você vai ver tronos, o primeiro, a gente recebe poder para julgar, não julguei antes do tempo. Depois veja o que diz 1 Coríntios 6:2. Os santos vão de julgar o mundo. E também nós vamos julgar os anjos que caíram. É o que diz Judas 6. 1 Coríntios 6, verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Porque Deus vai fazer isso algo o quê? Pastor, por que que a gente tem que participar desse juízo? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vai vir a sentença. A sentença vai ser dada para os anjos maus, por isso que eles têm que ser julgados. A sentença vai ser dada para os ímpios. E aí, então, a pergunta que a gente não pode deixar de fazer é: Deus está sendo justo no seu julgamento? Deus será justo na sua sentença? É por isso que Deus diz: meu filho, minha filha, eu vou mostrar para vocês aqui algo. Por que que eu estou salvando e por que que eu estou condenando? Eu vou aqui explicar para vocês. Deus não precisa de explicação, mas para que você não tenha dúvida, Deus vai mostrar o que ele fez por cada habitante da terra. Por isso que a gente passa 1000 anos no céu. E para a gente tomar a conclusão, Deus é amor, Deus é justiça. Tudo que ele fez para salvar o ser humano. Tudo que ele fez foi para salvar o ser humano. É por isso que uma das coisas que precisam ficar muito claras assim em nossa mente, sabe? Primeiro para nós, o critério é Jesus e palavra. O critério é Jesus e a sua palavra. E aqui eu quero falar para você. Na Bíblia, nós vamos encontrar duas experiências assim interessantes, né? A parábola das 10 virgens, por exemplo, uma parte foi conhecida como fiel e outra parte não. E quando as virgens foram apressadas para a casa do noivo, apressadas, correndo, bateram, abra a porta, abra a porta. O noivo olha para fora, tenta ver os rostos, tenta conhecer as pessoas. E o noivo diz assim: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Não, mas nós somos as virgens, nós temos os olhos aqui, a gente dormiu pouco, mas eu não conheço vocês. Uma das coisas mais trágicas que possam acontecer na vida cristã é quando Cristo voltar, Cristo não nos conhecer. Mas lembre-se de uma coisa: Cristo não conhece, não conhecerá, quando ele voltar, as pessoas que não o conhecem agora. Nós precisamos conhecê-lo. Conhecer Cristo é o fundamento da vida cristã. Você e eu precisamos conhecê-lo. E quem faz isso, pastor? É a obra do Espírito Santo e nós buscamos aqui todos os dias. Quem nos ajuda a conhecer quem é Deus é o Espírito Santo. Ele testificará a meu respeito, disse Jesus Cristo. Então isso quer dizer que, amigos queridos, caminhe com Deus, caminhe no Espírito, conheça a Deus. Conheça a Deus. Só que outra coisa, aqui nós vamos receber autoridade para julgar, porque nós vamos ter um compromisso com a palavra. Você sabe o que é que significa isso? Quem conhece Jesus segue o que Jesus diz. Segue o que está escrito. É por isso que a gente vai ser triste a gente ter algumas surpresas no céu. Chegarmos no céu e não temos algumas pessoas que a gente tinha certeza que estaria lá. Talvez algum parente, algum membro da sua igreja, da minha igreja. Por que que fulano não está aqui? Será que Deus é justo? Mas aquela pessoa era tão fiel, aquela pessoa era tão sincera, aquela pessoa era tão devota. Deus, por que que ela não está aqui? E Deus vai mostrar. Está aqui, ó. Vou mostrar aqui no livro o que eu fiz de tudo para que ela estivesse aqui. Ninguém vai se perder porque Deus ficou de braços cruzados. Nós vamos nos perder porque nós não aceitamos o que ele fez por nós. Não é braços cruzados. É porque nós não aceitamos. Mas haverá pessoas que, pela graça de Deus, a gente vai ter surpresa. O que essa pessoa aqui? Que Deus vai dizer sim, sim. Você sabe por quê? Porque a graça foi dada para todos. E em algum momento da sua vida, ele me aceitou. Passaporte para o céu é quem eu aceito.
Aquele ladrão na cruz, todo mundo achava que ele estava perdido, né? Todo mundo achava, está perdido, está perdido, está perdido. Mas aquele papo, aquela conversa que ele teve com Jesus Cristo, ele ouviu a promessa: você estará comigo no paraíso. A gente vai ter muitos ladrões assim de última hora, sabe? Como também a gente vai ter aquelas virgens nécias. Os dois quadros vão se repetir. Mas pela graça de Deus, que nosso coração seja de Jesus hoje, até que ele venha. Até que ele venha, completamente dele. Até que ele venha. E aí eu encerro com mais um pensamento. Em união com Cristo, julga os ímpios, comparando os seus atos com o código. Que código é esse? As Escrituras. E decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer segundo as suas obras e registrada em frente ao seu nome no livro da morte. Eu encerro com esse quadro. O Espírito foi enviado para nos levar à verdade, à palavra de Deus. O Espírito foi nos enviado para nos levar a Cristo. O papel do Espírito é nos levar à verdade, que é as Escrituras. O papel do Espírito é nos levar à verdade, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, amigos, quando nós estamos falando aqui na sala 57 de batismo do Espírito Santo, o que nós queremos? Nós queremos compromisso com a palavra. E nós queremos compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. Porque esse é o fundamento do juízo. Esse é o fundamento da verdade. E esse é o fundamento da vida cristã. Que pela graça de Deus, no dia de hoje, nós sejamos pessoas que queiram caminhar com Cristo. Que a nossa vida seja um livro aberto, especialmente diante de Deus. Eu sei que você tem lutas como eu tenho. Eu sei que você tem altos e baixos como eu tenho. Mas você nunca deve largar a mão daquele que está segurando a sua própria mão. Ah, pastor, mas eu tenho quedas. Ah, pastor, eu tenho lutas. Todas as nossas lutas são vistas por Deus. Todos os nossos conflitos são vistos por Deus. Mas Deus não despreza a oração sincera. Deus não despreza o coração que é rasgado diante dele. Sempre, sempre, sempre haverá braços abertos em direção de um pecador que reconhece a sua condição. Sempre haverá braços abertos para alguém que necessita de graça para continuar. Às vezes você diz assim, mas eu acho que não tem mais jeito para mim. É nesses desesperos que a gente tem que perseverar. Pastor, mas eu fracassei, eu caí, eu tenho um temperamento forte, eu digo palavras que não devo dizer, eu tenho às vezes impulsos que são incontroláveis em minha vida. É exatamente nesse tipo de pessoa que a graça de Deus se manifesta. Porque onde abundou o pecado, onde você perdeu o controle sobre sua própria vida, onde você tem vícios ocultos, onde você se sente aprisionado, é justamente aí dentro que Deus trava as mais poderosas lutas e onde Deus está lutando, a vitória está garantida. Ele só quer que você não lute sozinho. Ele só quer que você não caminhe sozinho. Ele só quer que você não desista da jornada, porque Deus não faz promessa que não possa cumprir em nossa vida. Por isso levante a cabeça. Por isso permita que Deus guie e oriente os seus passos. Por isso tenha suficiente força para continuar. Você sabe por quê? Porque quanto mais a gente sofre nessa caminhada da vida cristã, a gente precisa ter na nossa carne, na nossa mente, a certeza de uma coisa: a gente só chega lá por um motivo. E esse motivo é a graça de Deus. Esse, esse é o único motivo. A gente vai chegar lá, irmãos, por um motivo. A graça de Deus. A graça de Deus. Você crê nisso? Levante sua mão e diga: eu creio, pastor. Eu creio, pastor. É o testemunho e é a palavra. É isso que nos habilita a estar no céu. E é isso que um dia vai nos habilitar para estarmos com Cristo, para julgar e para reinar. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê sua presença no dia de hoje. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Bom Deus e bom Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos líderes que se comprometem pessoalmente contigo. E nos ajuda a sermos cristãos que se comprometem com sua palavra. Um dia iremos sentar em tronos por tua graça, mas o que nos habilitará a isso será a aceitação de Cristo e o compromisso com aquilo que sai da boca de Cristo.
Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida coerente, apesar das quedas, das falhas, dos tropeços. Nos ajuda a ver que Deus está trabalhando, que o Senhor está trabalhando em nossa vida. Obrigado pelo teu Espírito, aquele que nos regenera, que nos santifica, aquele que nos habilita a viver um caráter mais parecido com o de Jesus Cristo. Nos ajuda a viver, ó Deus, essa vida cristã, de lutas, mas de dependência, de sofrimento, mas de confiança, de conflitos, mas de certeza de que iremos vencer ao teu lado. Toma essa sala em tuas mãos e cada pessoa, cada cristão, cada amigo, independentemente da sua fé, da sua expressão cristã, que aqui nós possamos nos encontrar e nos fortalecer mutuamente. Que a tua graça esteja conosco hoje, em nome de Cristo. Amém.